Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Meu nome é Eduardo. Sou missionário da comunidade Shalom, comunidade de aliança. Sou casado, tenho um filho de 1 ano e 3 meses. E hoje vim aqui falar um pouco para vocês sobre um tema que é de extrema importância, que foi para mim e creio que para vocês também, né? Acredito que muitos já ouviram falar sobre esse tema, mas assim como foi de extrema importância na minha vida, assim como fez toda a diferença na minha vida, creio que para vocês também fará toda a diferença. O tema que eu gostaria de falar hoje é sobre o amor de Deus. O amor de Deus que muitos de vocês devem já ter ouvido por várias vezes. Porém, eu quero frisar um aspecto importante, em que a palavra de Deus ela se renova a cada tempo. A cada vez que ela chega ao nosso coração, a cada vez que ela chega aos nossos ouvidos. A palavra de Deus tem um poder transformador, de transformar a nossa vida. Então, por mais que a gente ouça esse tema 1 ou 2 ou 10 vezes, ela tem o poder de transformar o nosso coração e a nossa vida. Enquanto eu estava rezando com esse tema, eu me recordava e vinha ao meu coração que o tema vai nos dizer sobre o amor de Deus. E o que chamava a atenção a mim e essa palavra, amor, que ela é tão difundida, ela é tão falada ao longo do tempo, no nosso cotidiano. Mas qual é o real sentido dessa palavra? Nós vamos falar de um amor que é divino, mas nós temos essa palavra aos nossos lábios a todo instante. Então eu fui buscar o significado dessa palavra no dicionário. E o dicionário ele vai nos dizer que a palavra amor ela é uma palavra que expressa uma importância de alguém ou de alguma coisa. Ela vai falar também que o amor é uma grande dedicação a alguém ou alguma coisa. E mais ainda, ela vai falar que o amor é uma dedicação absoluta de um ser a outro. Vejam, irmãos, uma dedicação absoluta, uma dedicação suprema, uma dedicação total de um ser a outro. Quem é esse ser que se dedica totalmente a nós? Quem é esse ser que olha para nós com todo carinho, com todo amor e não se esquece de nós? Se não é o nosso Deus. No livro do profeta Isaías 43, onde a palavra vai nos dizer: e agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome. És meu. Meu irmão, nós só conhecemos o nome daqueles que são caros para nós, daquele que nós desejamos conhecer plenamente, intimamente. E Deus fala na sua palavra que Ele nos conhece pelo nome. E ainda mais, Ele vai nos dizer: és meu. Deus vem a dizer a mim, vem a dizer a você,
que nós somos dele, nós pertencemos a ele. Foi ele quem nos criou, como diz a palavra, aquele que te criou. E quando eu rezava para essa partilha, eu me recordava de uma pesquisa muito importante, e eu recordando disso, fui pesquisar, e uma coisa interessante é que quando um casal, quando o homem e a mulher têm um ato conjugal, ali, naquele momento entre o homem casado e a mulher casada, que é lícito o amor entre o casal, nessa relação, no momento, são expelidos em torno de 350 milhões de espermatozoides. 350 milhões. E quantos são capazes de fecundar? Apenas um normalmente. Notem, meus irmãos, que entre 350 milhões, você, assim como eu, fomos escolhidos por Deus. Fomos eleitos por Deus em torno de 350 milhões. Não é por acaso, meu irmão, que Deus te escolheu. Não é por acaso que Deus me escolheu. Porém, muitas vezes, nós somos tentados a pensar que nós não somos dignos de merecermos esse amor. O mundo, entre milhares de situações, tendem a tirar isso do nosso coração. E aí vem a nós o pensamento, mas eu não sou digno. Eu não sou digno de falar com Deus, de me aproximar com Deus, porque eu errei, porque eu sou frágil, porque eu tenho as minhas limitações. Mas antes de tudo, eu quero dizer algo ao seu coração, através da própria palavra. Quero tomar mais uma vez a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo de 11 ao 24. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vargens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então entrou em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão e abundância, e eu aqui a morrer de fome? Levantar-me-ei e irei a meu pai, e direi-lhe: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro e lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vesti-lhe,
ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei-me também um novilho gordo, matai-o, e o comamos, e façamos festa. Este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a festa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E assim também Deus age conosco. Quando nós nos afastamos dele, Deus não fica anotando os nossos erros e os nossos pecados, mas Ele está ansioso, aguardando a nossa volta. Assim como o Pai no Evangelho aguarda o Filho, esse é o nosso Deus que olha para nós e anseia a nossa volta, anseia o nosso retorno para os seus braços. E antes mesmo que nós corramos, o Pai já corre ao nosso encontro, já nos abraça, já se lança ao nosso pescoço, já nos beija. E aí o Evangelho vai continuando e ao final ele vai dizer: façamos festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Assim somos nós, quando nós nos afastamos da vontade de Deus, do amor de Deus, e procuramos viver a nossa vida de qualquer maneira, achando que somos autossuficientes. Gastamos tudo, mas o Senhor se compadece de nós e aguarda o nosso retorno, porque Ele nos ama. Assim Ele age conosco. Esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, esse Deus que nos aguarda, ansioso.